Olá, meu nome é Valfrido Salmito, eu sou médico infectologista e membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Hoje, nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é o protocolo de antibióticos, né, da cirurgia obstétrica, o uso racional de antimicrobianos e a resistência antimicrobiana. Por quê? Esse assunto é extremamente importante. Porque a gente sabe do número grande de infecções hospitalares que o Brasil e o mundo vivem, especialmente durante o período que temos aí da pandemia da Covid-19. Então, nesse sentido, a gente espera esclarecer a todos vocês que nos ouvem, que nos veem, sobre os principais fundamentos da antibiótico profilaxia e sobre a terapia antimicrobiana. Então, vamos falar aqui sobre o protocolo, né? Vamos falar alguns tópicos que são extremamente importantes. A importância da antibiótico profilaxia cirúrgica, para que serve essa antibiótico profilaxia cirúrgica, a profilaxia cirúrgica obstétrica, que é o nosso tema central, o uso racional dos antimicrobianos e a importância do controle de infecção e uso racional, além da resistência microbiana. Então, o que significa este termo profilaxia? Este termo é de origem grega e significa a precaução que é amplamente utilizada para tratar. Na medida em que você faz a profilaxia, o objetivo é de que você tenha medidas de prevenção ou atenuação de doenças. Esse é o objetivo da profilaxia. Na medicina, a profilaxia visa prevenir uma doença em nível populacional através de medidas que vão desde os procedimentos mais simples, como a lavagem das mãos exposta aí no slide, até o uso de medicamentos, no caso, os medicamentos que vamos falar, os antimicrobianos. Então, eles têm essa função de evitar novas doenças. Os antibióticos, eles estão entre os medicamentos mais importantes do arsenal médico. É quando você utiliza para determinadas infecções, para os vários tipos de bactérias que temos aí nos hospitais, nos pacientes, e de uma maneira geral, eles servem para tratar infecções bacterianas e fazer com que esses pacientes com essas infecções tenham o tratamento adequado. O que ocorre? Ocorre que muitos desses antibióticos, quando utilizados em larga escala e sem nenhum critério, eles levam a um problema muito grave, que é a resistência aos antimicrobianos. E ela tem sido reportada para todas as classes de drogas em uso clínico. Então, todas as classes de antimicrobianos já têm documentos, já têm estudos que mostram que há resistência a qualquer uma dessas classes. E elas são responsáveis por boa parte dos custos relacionados à aquisição de medicamentos. Isto porque a gente, cada vez que tem a resistência antimicrobiana, a gente precisa de um outro antimicrobiano, um outro antibiótico, para que ele faça a ação do anterior e assim a gente termine por um custo mais elevado. Embora não seja possível eliminar o uso de antimicrobianos, a administração criteriosa desses é de fundamental importância na prática clínica. Por quê? Porque os antibióticos administrados de maneira correta, eles diminuem custos, diminuem o tempo de internação e, obviamente, diminuem também a mortalidade desses pacientes. Os princípios básicos da antibiótico profilaxia em cirurgia são utilizar ele sempre por via endovenosa, iniciar o esquema profilático durante a indução anestésica, isso é fundamental, manter as doses suplementares durante todo o ato operatório, ou seja, não é só no início do ato operatório, mas durante todo o ato operatório, e suspender a profilaxia após o final do ato operatório, ou no máximo em 24 horas de uso. A profilaxia antibiótica em cirurgia tem como objetivo a redução do risco de infecção em sítio cirúrgico e não é concebida para a prevenção de infecções pós-cirúrgicas. Isso significa dizer que o antibiótico ele deve ser feito
de maneira endovenosa, deve durar todo o ato anestésico, durante o ato operatório, com todas as doses e no máximo 24 horas. E ela não deve se suceder essas 24 horas. Então, as cirurgias elas são classificadas quanto ao seu potencial de contaminação. Nós temos as cirurgias limpas, que são cirurgias eletivas, sem a invasão de mucosas ou do trato colonizado. Nós temos as cirurgias potencialmente contaminadas, são cirurgias que atingem mucosas, trato digestivo e genital, feminino, ou colo com preparo. E temos as cirurgias contaminadas, envolvendo tecidos altamente contaminados e infectados. Considera-se que o momento principal da contaminação da ferida operatória é durante o ato operatório. Portanto, deve haver um bom nível sérico de antibiótico e tecidual no momento da incisão e que dure até o final do ato operatório. Evita-se o uso profilático de drogas que possam ser importantes para a terapêutica. Na maioria das indicações, utiliza-se a cefalosporina de primeira geração, a cefazolina, com inicial entre 1 a 2 gramas ou 1 grama de 6 em 6 horas. No caso das cirurgias que envolvem o trato gastrointestinal, a droga mais utilizada é a cefoxitina. E você faz uma dose inicial de 1 a 2 gramas de 4 em 4 horas. Quando ocorre uma infecção pós-cirúrgica, a droga utilizada para o tratamento deve ser, obviamente, diferente da utilizada para a profilaxia, porque não há benefício nenhum em você prolongar a profilaxia além de 24 horas, que, pelo contrário, aumenta o risco de infecção. Então, resumindo, a gente não deve prolongar por mais de 24 horas a antibiótico profilaxia. Ela deve ser utilizada com uma droga, e se por acaso o paciente tem a infecção após o ato cirúrgico, não deve se utilizar a mesma droga, porque isso aumenta os riscos relacionados a você estar tratando de maneira inadequada os pacientes com infecções por outros tipos de bactérias, e aí aumenta os custos, aumenta a morbidade dos pacientes e o tempo de internação. As infecções bacterianas próximas à hora do parto respondem por um grande percentual de mortes maternas. E mundialmente a ação mais comum para a prevenção da morbidade e da mortalidade relacionada à infecção materna é a utilização de antibióticos para profilaxia e tratamento, como dito anteriormente. É comum na prática clínica o uso indevido de antibióticos para as condições e os procedimentos obstétricos que são desenvolvidos para conter riscos de infecção materna. O uso inadequado destes antibióticos entre as mulheres que dão à luz tem implicações sobre os esforços globais para a contenção do surgimento de cepas bacterianas resistentes e, consequentemente, sobre a saúde global. Então, o uso inadequado desses antimicrobianos leva, obviamente, a uma série de problemas, como a resistência microbiana, como a morbimortalidade de pacientes internados, e também o aumento de custos, obviamente, porque cada vez mais é necessário antibióticos mais potentes para os pacientes. Então, o que que se recomenda? A gente recomenda que a profilaxia antibiótica em todas as cesarianas deve ser realizadas, independente se elas são eletivas ou se são de urgência, já que esta prática reduz o índice de infecção puerperal. Desses antibióticos, o que utilizamos são as cefalosporinas de primeira geração, né? E a ampicilina, utilizadas em dose única por via endovenosa, como dito anteriormente, apresentam a mesma eficácia profilática das cefalosporinas de segunda e terceira geração. O momento ideal para a realização da antibiótico profilaxia nas cesarianas é antes da incisão cutânea ou após o pinçamento do cordão umbilical. Ainda não está cientificamente definido o momento mais adequado, segundo a literatura mundial. Não se recomenda a profilaxia antibiótica rotineira nos partos vaginais, isso também é importante, exceto na prevenção da transmissão intraparto do Streptococcus do grupo B. Não existem dados que suportem ou refutem a prática de profilaxia antibiótica, devido à remoção manual da placenta do parto vaginal. Ou seja,
Se a placenta for removida manualmente, isso acontece com alguma frequência nos partos vaginais, não existem dados ainda que nos indique a realização de profilaxia antibiótica. Não existe evidência científica suficiente para se recomendar a utilização de antibiótico profilaxia no parto vaginal operatório, mesmo na ocorrência de ruptura perineal de 4º grau. Então, são as evidências científicas que temos atualmente para essas condições citadas. O esquema profilático na cirurgia obstétrica, ele se baseia nas seguintes estratificações e isso é extremamente importante a gente saber. Nós temos grupos de risco para a infecção puerperal e a profilaxia empregada. Nós temos o baixo risco, como vocês podem ver no slide, o médio risco e o alto risco. O conceito de baixo risco é o parto vaginal sem fator de risco, e aí vocês percebem que a antibiótico terapia profilática está ausente. Também temos o médio risco, que é uma cesariana sem fator de risco ou parto vaginal com fatores de risco. E aí a gente tem as drogas que são empregadas. A cefalotina, 1 grama EV dose única, a cefoxitina, a cefalotina em 3 doses ou a cefoxitina em 3 doses. Quais são esses fatores de risco para a infecção puerperal? A bolsa rota há mais de 6 horas, trabalho de parto com duração de 8 horas ou mais, toques vaginais em número de 7 ou mais, uso de sonda, fórceps, manobra de extração fetal ou placentária, laceração de colo uterino ou vagina, laceração de reto, hemorragia pré ou intraparto, anemia, obesidade, diabetes, estado geral comprometido, baixo nível, resolução de urgência ou doenças associadas. Esses são fatores de risco para a infecção puerperal. E temos um alto risco, que é aquela cesariana com todos esses fatores de risco, em que a droga utilizada deve ser a cefalotina em 3 doses. Então, nós temos esse esquema profilático de cirurgia obstétrica, baseado nessas estratificações, especialmente do baixo, médio e alto risco para a infecção puerperal. Nesses esquemas, nessas situações, o médio e alto risco são contemplados com o uso de antibiótico terapia. Próximo. Então, a terapia antimicrobiana de largo espectro é considerada responsável, pelo menos em parte, pela maior incidência de infecções hospitalares graves. Então, o que a OMS diz a esse respeito? Que existe o uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado e ao menor custo possível para eles e para a sua comunidade. Isso significa dizer que os pacientes precisam receber os medicamentos adequados, apropriados às suas condições clínicas, evitando assim maior tempo de internação, maior custo e também a evidência e o surgimento de cepas resistentes aos antibióticos mais comuns. Consequências da antibiótico terapia deletéria, as consequências deletérias da antibiótico terapia, né? A toxicidade de antimicrobianos, a gente sabe que alguns têm uma toxicidade elevada, a emergência de micro-organismos resistentes, uma repercussão coletiva, obviamente, porque esses micro-organismos resistentes, eles não ficam em um só paciente, eles podem atingir outras pessoas, a comunidade, o hospital, entre outras situações. Predisposição a infecções secundárias, porque, obviamente, o uso de antimicrobianos de largo espectro pode levar também o organismo a ter predisposição a outros tipos de infecções, especialmente as infecções fúngicas, e o aumento no custo da assistência médica, que, obviamente, a gente já sabe que é extremamente elevado e que tende a aumentar se os antibióticos não forem administrados de maneira correta. Consenso sobre antibiótico terapia. Os antibióticos ainda são utilizados em excesso. O motivo de sua prescrição costuma estar ausente nos registros médicos e isso é uma falha muito comum. As medidas de controle podem resultar em grande economia. Então, esse tema é extremamente importante.
o porquê que a prescrição médica não costuma ter a justificativa para o uso de determinados antibióticos. O uso racional e judicioso dessas drogas pressupõe o diagnóstico sindrômico da infecção, diagnóstico etiológico ainda que presuntivo e escolha do antimicrobiano em função da sensibilidade do provável agente patogênico. Isso também é de extrema importância porque a gente precisa saber o foco da infecção, precisa saber quais são os possíveis agentes causadores daquela infecção para que a gente possa escolher os antibióticos de maneira mais lógica e também escolher o antimicrobiano em função da possível sensibilidade daquele agente. Obviamente que dentro dessas situações temos que observar também os exames, né, a cultura e o antibiograma, que obviamente eu vou falar mais na frente. Então, quais são as bases fundamentais para o controle da infecção? Para o sucesso dessa antibiótico terapia é necessário alguns conceitos que são extremamente importantes. A prescrição adequada, isso os médicos têm que prescrever adequadamente os pacientes, a liberação regular da farmácia e da gerência hospitalar, a administração desses antibióticos, que é feito pela enfermagem, e a vigilância constante e intensa de todas as medicações que são administradas para os pacientes, tá certo? Então, o que é o papel da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar? Então, vamos lá. No Brasil, as comissões de controle, elas surgiram na década de 70 com a preocupação, tá certo, de conter e de conhecer os índices de infecção no Brasil, nos hospitais, sendo atualmente de caráter obrigatório em todas as unidades de saúde. Essa comissão é formada por representantes de diferentes áreas do hospital, tendo como responsabilidade definir ações normativas e coordenar todas as atividades de prevenção, investigação e controle das infecções, sendo constituída de membros consultores e executores. Os hospitais devem contar com uma CCIH formalmente nomeada, com representantes das áreas hospitalares e que devem se reunir regularmente para avaliar os resultados das ações de prevenção da infecção. Então, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar tem um papel fundamental em tudo isso que foi dito anteriormente. Na prescrição de antibióticos, na orientação de profissionais, na fiscalização de todo esse processo para evitar a emergência de cepas resistentes, para diminuir custos e para conhecer o perfil de infecções existentes naquele lugar, naquele hospital. Então, esse grupo ele tem como objetivo elaborar o PCIH, que é o Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Esse monitoramento e a elaboração do PIH são as diretrizes básicas da comissão de controle, né? Então, vigilância epidemiológica, saber quais são as infecções hospitalares mais comuns, uso racional de antimicrobianos, orientar a higienização das mãos, a educação continuada para os profissionais de saúde, oferecer para eles treinamento e orientação a esses profissionais, monitoramento do perfil de resistência e sensibilidade, ou seja, saber que bactérias estão circulando naquele ambiente e qual é o perfil de resistência e sensibilidade dessas bactérias aos antimicrobianos, padronizar e implantar o monitoramento das medidas de isolamento. Os hospitais devem ter isolamento e essas medidas devem ser monitoradas pelo Serviço de Controle de Infecção, educação de familiares por vários meios, impressos informativos, para evitar que, durante as visitas, sejam trocadas bactérias e aí tanto levar infecções para dentro do hospital, como também os pacientes, as pessoas visitantes levarem para suas casas bactérias, e isso é, obviamente, uma situação inadequada. Então, vamos lá. Fazendo uma pequena recordação, em 1929, ao descrever o primeiro antibiótico, a penicilina, como todo mundo já sabe dessa história, foi também o primeiro a descrever o fenômeno de resistência bacteriana. Então, Alexander Fleming foi quem teve
essa possibilidade, e ele trabalhava com enterobactérias e com Pseudomonas aeruginosa não sofriam ação inibitória da penicilina. Então, além da resistência bacteriana, ele também foi o primeiro a descrever o primeiro antibiótico. Em 1945, ao receber o prêmio Nobel, alertou sobre a importância da resistência, descrevendo a possibilidade dos micro-organismos adquirirem resistência à penicilina quando expostos a concentrações insuficientes. E isso, obviamente, se mantém até hoje. Se você faz antibiótico terapia em subdose, a possibilidade de emergência de cepas resistentes existe. Próximo. A resistência microbiana é um problema que vem aumentando em todo o mundo e, em particular, no ambiente hospitalar. E não só no Brasil, não só no Piauí, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque a gente tem um problema na prescrição, no acompanhamento, no número de internações e também na longevidade dessas internações. Então, isso leva a uma diminuição da eficácia dos medicamentos, aumenta o tempo de internação dos pacientes, eleva o custo e repercute no uso de drogas menos eficientes, mais tóxicas e mais caras. Além disso, promove o surgimento de micro-organismos que a gente chama de MDR, multidroga resistentes. Próximo. Então, havendo uso na droga e tempo suficiente, a resistência surgirá. Uma vez surgida a resistência, é provável que desapareça só muito lentamente. A resistência é progressiva, ela evolui de baixos níveis para níveis intermediários e altos, e micro-organismos resistentes a um antibiótico provavelmente desenvolverão resistência a outros antibióticos. Isso são os princípios básicos da resistência bacteriana. Então, se você faz uso de antibiótico, mesmo com todos esses parâmetros colocados, com toda a racionalidade, ainda é possível que a resistência venha a surgir. E uma vez surgida, é provável que ela só desapareça muito lentamente ou que ela não desapareça, tá certo? Normalmente, a resistência é progressiva e ela evolui de baixos níveis de resistência para níveis intermediários e altos, ou seja, aquela droga que era resistência a uma classe de antibióticos, ela pode passar a ser resistente a outras classes de antibióticos, por motivos diversos. Próximo. A resistência aos antimicrobianos é de natureza genética. Para adquirir resistência, a bactéria deve alterar o seu DNA, material genético, de duas formas. Ou indução de uma mutação do DNA nativo, ou uma introdução de um DNA estranho através de plasmídeos. Então, as bactérias elas têm a possibilidade de adquirir essa resistência pode ser adquirida, alterando assim o seu DNA, e aí levando a indução e a mutação do seu próprio DNA, levando a resistência e assim trazendo todos os malefícios que comentamos anteriormente. Próximo. O antibiograma é outra parte fundamental da gente entender. É um exame complementar de uma importância enorme. Por quê? Porque ele vai nos dar aquelas situações onde você tem a identificação da bactéria e saber quais são os antibióticos que você pode utilizar. Porque, obviamente, que os antibióticos que estiverem resistentes não poderão ser utilizados. Isso vai orientar a nossa antibiótico terapia. Então, o que acontece? Ele esclarece principalmente sobre o que não usar. Então, antibióticos que estejam resistentes ao antibiograma não deverão ser utilizados, porque não faz sentido você utilizar antibióticos cuja eficácia já está pré-determinada que a gente não vai ter. O antibiograma avalia a bactéria versus droga. Então, existem bactérias que têm resistência natural a determinados antibióticos e existem bactérias que não têm essa resistência natural, que essa resistência foi adquirida. Então, essa análise clínica deve considerar o paciente, o sítio da infecção e se o paciente é imunocompetente ou imunodeprimido. Próximo. Então, pessoal, o que eu queria que ficasse para todos vocês, que ficasse para
de ensinamento para as pessoas dessa aula é que o uso racional de antibióticos é tarefa fundamental. Ela deve ser mediada pelo controle de infecção hospitalar, pela nossa área de infecção hospitalar que temos em todos os hospitais. A gente deve utilizar os antibióticos de maneira muito racional, de maneira a pegar os principais sítios e focos dos pacientes, levando a uma prescrição adequada, evitando prescrições de antibióticos de largo espectro. Deve também ser mediada por exames, especialmente a cultura de secreções, a hemocultura, a urocultura e a cultura de secreções, para que a gente possa identificar aquela bactéria e também saber quais são os antibióticos que servem para aquele tipo de bactéria e quais são os antibióticos que não podemos utilizar. Portanto, eu queria que ficasse esse ensinamento, também mostrando que a gente deve fazer todos os esforços no objetivo de diminuir o uso indiscriminado de antibióticos e também fazer todos os esforços no intuito de que a gente tenha menos infecções hospitalares, elevando assim a morbimortalidade desses pacientes. Então, quanto menos infecções, menos morbimortalidade, melhor para a vida e também pela diminuição dos custos. Eu queria agradecer e queria pedir a todos que, com atenção, façam essas observações nos serviços de saúde aos quais vocês fazem parte.